Mensagem doutrina apostólica: o respeito e a reverência. Irmãos e irmãs apostólicos, vamos prosseguir refletindo sobre o pedido de Jesus a Santa Avó Rosa, o Consolador, e dela ao Santo Irmão Aldo, seu sucessor. Pediu Jesus: ensina o meu povo a viver. Estes santos sempre nos ensinaram a sermos verdadeiros filhos de Deus. Por isso nos deram doutrina, disciplina, sábias orientações e conselhos, regras necessárias para um bom proceder e convivência salutar. Vamos meditar na mensagem sobre respeito e a reverência. O respeito é um dos valores humanos que fundamentam a vida em sociedade, pois trata-se de agir com consideração e tratar bem seu semelhante. Respeitar é compreender as diferenças e saber conviver em paz e harmonia com elas. Para que a vida em sociedade siga bem, devemos respeitar leis, instituições e autoridades. Em casa, na igreja, na escola, no trabalho, no trânsito, em outros locais, é fundamental que alguns procedimentos sejam cumpridos em benefício da maioria. Não é uma questão de escolha, mas de disciplina. Esse tipo de respeito está relacionado à obediência às regras de convivência, o que torna a vida mais digna, equilibrada e harmoniosa. Agir respeitando a tudo e a todos é o resultado da própria lei de Deus que nosso Senhor Jesus viveu e ensinou. O amor ao próximo, como maior mandamento, é ter disposição para dar e receber, é ter a capacidade de reconhecer a importância do outro, aprendendo a respeitar as diferenças, consciente de que tudo o que fazemos tem uma consequência para o bem ou para o mal. Quem respeita, conhece a importância de cada atitude e passa a zelar por seus atos e palavras, procurando fazer de sua vida um exemplo de respeito a Deus e ao seu próximo. Assim, a pessoa sempre age de forma responsável, com cooperação, solidariedade, cultivando valores morais e éticos baseados no amor e no respeito mútuo. Respeito gera respeito. Portanto, quando agimos dessa forma, levamos o nosso próximo a fazer o mesmo. E é assim que construímos o respeito mútuo. Quem não se respeita não inspira o respeito do outro. Respeito é fundamental em todas as nossas relações e em todos os momentos. Na Igreja Apostólica, o respeito é uma atitude essencial, vivida pela Santa Avó Rosa e por nosso Santo Irmão Aldo, os quais deixaram ensinamentos preciosos sobre esta qualidade do ser humano, filho de Deus, apostólico fiel. Eis alguns conselhos e ensinamentos. Devemos amar e respeitar a Deus e aos seus santos acima de todas as coisas, amando, portanto, sua lei, seus mandamentos, sua doutrina e disciplina. Deus é nosso Pai Criador, nos ama e tudo faz para nos salvar. Por isso merece todo o nosso amor, adoração, louvor, reverência e respeito. Devemos respeitar a Igreja. Nossos templos são lugares consagrados a Deus, para que seus verdadeiros filhos se reúnam e prestem adoração e louvor e recebam suas bênçãos. A reverência, a atenção, são atributos de respeito nas nossas reuniões e sacramentos. Devemos respeitar uns aos outros como irmãos, filhos do mesmo Deus.
Este respeito é parte fundamental para que haja relacionamentos de paz, amor, união e fraternidade. O apostólico tem o dever de mostrar respeito por seu semelhante e poder conquistar respeito através de uma vida correta. Respeito é uma consequência do amor. Quem ama dá valor à pessoa amada e quer tratá-la com dignidade e respeito. Assim afirmou o amado apóstolo São Pedro. Devemos amar e respeitar todas as pessoas com honra e dignidade. Respeitar não significa compactuar com o erro ou o pecado alheio. Lembre-se, acima de tudo é preciso respeitar e perseverar na fé. Devemos respeitar nossos superiores, a começar por nossos pais. Filhos, respeitem e obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Mas também respeitar as autoridades, os professores, seu patrão, entre outros, conforme afirmou São Timóteo. As autoridades merecem respeito pela grande responsabilidade que têm. Nem todas as autoridades são brilhantes, mas devemos orar por elas e fazer o que podemos para ajudá-las a fazerem um bom trabalho. Devemos respeitar nosso casamento e nossa família. Cada cônjuge deve ter respeito pelo outro, procurando tratá-lo com honra e dignidade. Onde há respeito, há união. Quando há respeito dentro do matrimônio, muitos abusos são evitados e cada um procura o bem do outro por amor. Respeitar nossos filhos é transferir a eles nosso exemplo de vida e uma educação eficiente para fazer deles cidadãos de bem. Estimados irmãos, o respeito, além de uma atitude, deve ser uma qualidade do apostólico fiel e obediente aos preceitos da nossa fé. Na observância da doutrina e na prática da disciplina, que nos foram legados por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Exemplos maravilhosos de amor e respeito. Porém, temos observado que alguns irmãos e até membros do ministério estão se deixando levar pela influência deste mundo, cada vez mais individualista, egoísta e cruel, tirando o brilho do amor, da união e do respeito mútuo, afrontando o seu irmão de fé, o Conselho Deliberativo e até pessoas que não pertencem à nossa igreja, causando escândalos e humilhações, ferindo corações e sentimentos. É preciso voltar ao primeiro amor, tomar uma decisão em sua vida, se quiser continuar recebendo as bênçãos preciosas de Deus com o amparo e proteção dos seus santos. É preciso ser sincero e humilde para aceitar e reconhecer o seu erro e pedir perdão. Só assim respeitarás sua vida de filho de Deus, amando o seu próximo como a si mesmo. Reflita sobre estes conselhos. Respeitar seu semelhante é ser sincero para não ferir ou magoar o outro. Também não se deve humilhar ou ofender, pois isso é falta de respeito. O respeito resulta de um controle emocional. Pensar antes de agir ou falar é uma forma respeitosa da relação humana. Dizer a verdade é essencial para respeitar a nós mesmos e aos outros. O fingimento e a manipulação não combinam com o respeito. Respeito é saber assumir um erro nas mais variadas circunstâncias,
e ter a humildade e a capacidade de pedir perdão, demonstrando o seu sincero arrependimento. Lembrem-se, o nosso espaço termina onde começa o dos outros. Se quisermos ser respeitados, devemos respeitar primeiro. O respeito e caráter não se fala que tem, se mostra com atitudes. São Pedro nos deixou um recado, dizendo assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. A reverência. A reverência é uma atitude, um sentimento de amor e respeito profundos. É uma prova de devoção e submissão. Na Igreja Apostólica, esta reverência deve ser plena, pois cremos que somos filhos de Deus e participamos do seu reino ainda nesta terra. E contamos com a presença de santos e anjos em nossas reuniões. Por isso, com esta atitude reverente diante de Deus e dos seus santos, nós o adoramos, o honramos, o glorificamos e expressamos nossa gratidão obedecendo aos seus mandamentos. Uma atitude reverente inclui autorrespeito, pureza pessoal e conduta correta, conforme somos ensinados na santa doutrina e disciplina. O comportamento reverente em nossas reuniões inclui o respeito, a atenção, o louvor, a adoração e a oração, e promove esta interação espiritual envolta em bênçãos e graças. A reverência permite que o Senhor Deus derrame mais de seu Espírito sobre aqueles que são perseverantes e fiéis, e seus santos e anjos possam acampar ao redor dos que o temem. Da mesma maneira que a reverência nos aproxima de Deus e dos seus santos, a irreverência acompanha aqueles que seguem a tendência do mundanismo e ferem a serena honra e dignidade. Assim se expressou nosso santo irmão Aldo, quando fisicamente entre nós em mensagem para este boletim. O respeito e a reverência são atitudes honrosas de cada um de nós perante os santos e anjos presentes em nossas reuniões. O amor e a união são qualidades para que haja cooperação e ajuda mútua, com singeleza e pureza de coração, sem sentimentos de superioridade e de orgulho, mas com ânimo e boa vontade no cumprimento do nosso ministério. Nosso Senhor Jesus recomendou aos seus apóstolos, dizendo assim: o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o servo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também ameis uns aos outros. O santo irmão Aldo afirmou que deve haver esta união entre todos, desde as crianças, a mocidade, até os de mais idade. Devem ser leais e sinceros uns com os outros, sem disputas, cada um cumprindo a sua parte com amor e sempre procurando ajudar ao seu irmão com todo o prazer e boa vontade. Relembre esta recomendação do primaz. Eu, irmão Aldo, quero mais respeito nas reuniões. Isto porque tomo conhecimento de tudo o que está se passando dentro da igreja e em suas dependências. Isto não é só na sede, mas em todas as congregações.
tenho observado que há conversas, brincadeiras e risos na hora da reunião. Na mensagem do pastor, no apelo de coleta, alguns chegam a sair de seus lugares e vão nos anexos e dependências da igreja, ou até mesmo na área externa ou salas, não dando o devido valor à reunião e à presença de santos e anjos que vêm participar conosco deste momento de fé. Entretanto, alguns têm ministério na igreja. São obreiros, regentes, coristas e músicos que deveriam ser o exemplo. Às vezes, se ajuntam entre colegas ou parentes e ficam conversando sobre assuntos que não interessam para a sua consagração e santificação, prejudicando a obra do Consolador, desrespeitando o ambiente sagrado que foi criado para aprimoramento espiritual, oração, ensinos da doutrina e para louvar e glorificar a Deus o Pai e a seus santos. Outros ainda persistem em utilizar o celular no ambiente da igreja, enviando mensagens, trocando informações e até assistindo vídeos alheios ao amor, ao respeito e à reverência que devemos ter em nossas reuniões. Pergunta o Santo Primaz: o que irão pensar os nossos visitantes e ouvintes da Hora Milagrosa ao verem estas atitudes? Pois, através do nosso programa, eles têm pela igreja uma grande consideração, mas ao nos visitarem e verem a falta de respeito e de reverência de alguns, poderão se escandalizar e não voltar mais. Completa o Santo Irmão Aldo com um pedido para todos nós. Espero contar com a colaboração eficiente e respeito e reverência de todo o nosso povo, dos jovens, adultos, pastores, obreiros, regentes, músicos e coristas, pois é para o bem da obra de Jesus e do Consolador e de cada um de nós. Amém. Eis então, irmãos, uma mensagem um tanto extensa, uma mensagem com 2 temas que, sinceramente, irmãos, eu digo sem medo de me arrepender e sem medo de sofrer qualquer retaliação por quem quer que seja. Este era um tipo de mensagem que nós não deveríamos ouvir em boletins internos da nossa igreja. Vamos falar sobre o respeito. Qual o direito que qualquer um acha que tem de levantar o seu ego e achar que é melhor que o seu irmão, ou que é melhor que o seu semelhante? Jesus, irmãos, não nos escolheu, não derrama suas bênçãos sobre a igreja para que nós sejamos soberbos, para que nós sejamos cheios de si, para que achamos que estamos num patamar espiritual, material, onde ninguém pode ser igual a nós, onde temos que excluir ciclano ou beltrano por nos acharmos o rei da cocada, como diz o ditado. Mas, irmãos, olha o que Jesus fez pela humanidade, pelo ser humano. Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Ele deu oportunidade para todos conhecerem o seu evangelho, para todos viverem no seu amor, receberem o seu perdão, receberem a sua graça, para serem bem-aventurados, para serem prósperos, para serem felizes. Irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa santa e querida avó Rosa, são estes santos de grande poder que são, porque souberam se respeitar, souberam se colocar em seu devido lugar. Vamos pegar o exemplo de vida da nossa santa avó Rosa, quando nosso Senhor Jesus se revelou a ela. O que foi que ela disse? De hoje em diante morro para o mundo para servir somente ao Senhor. E foi o que ela fez, nos amando, irmãos, respeitando a igreja, respeitando cada um de nós, por mais que fosse, às vezes, exortar alguém, mas o fazia com respeito.
ou fazia com consideração. Por quê? Para que, irmãos, pudéssemos nos corrigir e seguir o caminho de Cristo. Pudéssemos nós nos alinharmos para termos a mesma qualidade espiritual de Cristo Jesus. Nosso santo primaz, irmão Aldo, nunca vi nosso santo profeta desrespeitar alguém. Já vi sim exortar várias vezes, mas com amor, com educação, com respeito, para que aquela pessoa sentisse, irmãos, que precisava mudar algo em si, seja na sua conduta, seja na maneira de falar, de vestir, enfim, para que pudesse, irmãos, se conectar com Cristo novamente. A mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ela prega o respeito, ela prega o amor, ela prega a união. Ou, às vezes, possam pensar que está cheio da graça do Espírito Santo, estão cheios das virtudes da Santa Avó Rosa, estão cheios das bênçãos do santo profeta irmão Aldo, e outra pessoa não é digna de ter a mesma bênção, a mesma graça. Se pensam assim, estão errados, irmãos. E não tem as bênçãos e as graças de Jesus consigo, porque se tivesse, saberia respeitar o seu semelhante e o seu próximo. Entre nós, qual o direito que eu tenho de vir aqui e desrespeitar a qualquer um dos irmãos? Qual a minha diferença para todos que estão aqui? Nenhuma. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós procuramos viver sobre a mesma graça. Todos nós procuramos receber as mesmas bênçãos. Por que então, irmãos, haver a falta do respeito? Já pararam para pensar? Se fosse desrespeitado da mesma maneira que desrespeita, se fossem caluniados, injuriados, se alguém olhasse para si como fosse um qualquer, já se colocaram no lugar do outro? Já tentaram sentir a dor do próximo? Tentem, irmãos. Jesus sentiu a nossa dor. A Santa Avó Rosa sentiu a nossa dor. Nosso irmão Aldo, até os últimos dias de sua vida, sentiu a dor. E por que nós, irmãos, vamos viver desta maneira? O Evangelho de Jesus não veio para fazer nova todas as coisas, para trazer a bem-aventurança àqueles que creem, para promover a paz, a união, o amor. Por que, irmãos? Nós vamos dar as costas pelo sacrifício de Jesus? Porque nós não vamos ouvir os conselhos da Santa Avó Rosa? Porque nós não vamos ouvir as orientações do santo profeta irmão Aldo? Eles nos fazem conhecer, irmãos, o que é de melhor desta vida. Não é afável, não traz uma alegria sem fim conversarmos, rirmos, termos companhias saudáveis ao nosso lado? Todo mundo gosta disso. Todo mundo quer isto para si, seja dentro da igreja ou seja lá fora nas atividades sociais. Todos nós queremos nos sentir assim, respeitados, ver que o outro tem satisfação em ter a nossa companhia, termos o contentamento de ter a amizade daquele. Mas, irmãos, se nós não nos respeitarmos, em primeiro lugar, nós não conseguimos respeitar o nosso próximo. Se nós, como diz aí no mundo, se nós não abaixarmos a nossa bola, não abaixarmos o nosso ego, porque nós não somos o eu, tratando-se dos filhos de Cristo, nós somos o coletivo, nós somos as ovelhas que Cristo resgatou para o seu rebanho. Não é a ovelha, não é um exclusivo, porque se fosse para ser um, Deus continuaria com seu filho no reino dos céus, porque já era um santo de grande poder, não viria para esta terra sofrer na carne a nossa dor. Então, irmãos, é preciso refletirmos, é preciso meditarmos na nossa conduta. E, irmãos, eu tenho convicção de fé que se todos os dias da nossa jornada refletirmos como está o meu comportamento diante do meu semelhante, como estou tratando o meu irmão de fé, não interessa se tem bilhões, milhões, a vida de luxo que tem, não interessa, porque isso para Deus não quer dizer nada.
O que importa para Deus é a qualidade do seu espírito, porque riquezas no céu não entra. Mas entra todo aquele que de bom coração, de bom agrado, abnega-se de si mesmo para fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, para viver o seu evangelho, para praticar a sua doutrina, para praticar a sua disciplina. Isso para Deus interessa. Riqueza não interessa, vestimenta não interessa. Por isso, irmãos, nada levaremos conosco. Este corpo que nós temos, onde corre sangue em nossas veias, onde respiramos, nos alimentamos, nos locomovemos para ir e vir, ele é o templo do nosso espírito. A igreja sabe disto, os irmãos sabem disto. Nós temos que cuidar é do espírito. Mas, irmãos, para cuidar deste espírito, para que ele seja forte, para que ele tenha as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso cuidarmos do coração e da mente. Porque, irmãos, se não tiver a conexão do coração e mente em mansidão, o espírito não irá receber as bênçãos celestiais. Às vezes muitos sofrem, muitos choram, têm lutas, têm dificuldades, mas não param para refletir no seu proceder como filhos de Deus. Se assim fizessem, não sofreriam tanto às vezes. Passariam por lutas? Passaríamos, todos nós passamos, mas venceriam com sabedoria. Não chorariam, não se angustiariam, não sofreriam tanto. Isto eu não estou dizendo da minha cabeça. Está nas Sagradas Escrituras, está nos livros de doutrina da nossa Santa Igreja Apostólica. Se forem lá ler os nossos livros, irão ler o que está escrito em nosso boletim, irão compreender a mensagem que o nosso primaz sempre nos envia. Porque, irmãos, como está na nossa mensagem, sem respeito ao próximo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Principalmente, não herdaremos o reino celestial. Porque nada adianta professarmos a nossa fé, crermos que Cristo já voltou e está em nosso meio através do Consolador, a Santa Avó Rosa, e o nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo, se nós, irmãos, não nos respeitarmos. Se nós não soubermos dar valor ao nosso semelhante, ao nosso próximo. Porque, irmãos, nós não somos diferentes de ninguém neste mundo. Podemos nos diferenciar através das obras do Espírito, mas em questão de matéria somos os mesmos. Tanto que para os céus não há distinção de espírito. Para Deus não há distinção de espírito. Não existe o espírito feminino e o espírito masculino. Existe o espírito que se aperfeiçoa nesta terra para herdar a glória celestial. Existe o corpo homem, o corpo mulher, para nós vivermos aqui nesta terra. Mas nos aperfeiçoarmos, irmãos, para que constantemente Deus, com seu divino Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa querida e Santa Avó Rosa, com as bênçãos do Santo Profeta Irmão Aldo, esteja na vida daquele que assim crer e se dedicar a este santo caminho. Esta mensagem eu a dividi em duas etapas. Hoje falamos sobre o respeito e amanhã iremos meditar sobre a reverência. Portanto, amados irmãos e irmãs, guardem esta mensagem no nosso primaz Irmão Aldo com muito amor, com muito carinho. Reflitam em tudo que o nosso santo profeta nos ensina, porque são ensinos que vêm dos céus, são ensinos que vêm do trono de Deus, para que nós, aqui nesta terra, possamos, irmãos, ser aqueles que vivem conforme Deus determinou. E aqueles que estão lá no mundo possam ver em nós que ainda sim há tempo de viver praticando as obras de Cristo e do Consolador. Amém. Antes de finalizarmos a nossa reunião, iremos ouvir o hino que o coral irá apresentar, que traz o título Levantai os vossos olhos.
Amém. Chegamos ao término da nossa santa e sagrada reunião e em nome da nossa querida e santa avó Rosa e do nosso estimado profeta e primaz santo irmão Aldo, agradeço a reverência dos prezados irmãos e irmãs, a sua atenção, o seu tempo que disponibilizaram para vir estar aqui reunidos para juntos meditarmos nesta santa mensagem. Agradeço aos coristas, músicos e regentes pelos hinos apresentados. Também, novamente, estendo a nossa alegria, o nosso contentamento ao nosso visitante e reafirmo o convite para que venha mais vezes a estar conosco neste tabernáculo santo. Também manifesto a toda a igreja a minha alegria, o meu contentamento por estar aqui após alguns anos, para juntos, irmãos, passarmos por este processo de aperfeiçoamento do Espírito, fortalecimento da fé e da nossa união como filhos de Deus aqui nesta terra. E informo também ao nosso visitante que amanhã, a partir das 18 horas, teremos novamente a nossa santa reunião. Convido os que puderem ficar em pé, que assim o façam, para que possamos orar encerrando a nossa santa reunião. Em sentido de reverência, oremos. Ó Divino Mestre, nosso Senhor Jesus bendito, agradecemos imensamente ao Senhor, ó Divino Mestre Jesus, por nos dar a oportunidade de conhecer o Teu Santo Evangelho,
Ó Jesus bendito, quanta alegria, quanta paz invade o nosso coração ao meditarmos nos teus mandamentos, nos teus ensinamentos, que a nós foi permitido e é lícito conhecer através do ministério da Santa Avó Rosa como consolador da tua promessa e da missão profética do nosso profeta Santo Irmão Aldo. Conselhos, orientações que nos une cada vez mais para que possamos sermos ligados ao Espírito Santo do Pai, assim como o Senhor, ó Jesus, é ligado a Deus em um só Espírito. Este é o nosso desejo, que possamos passar por este processo de fé, possamos passar por este processo do amor, da misericórdia, do teu perdão em nossa vida, ó Divino Mestre Jesus, sempre contando com as bênçãos de Mãe Virgem Maria Santíssima, com a inspiração, a bênção da Santa e querida Avó Rosa, nosso Consolador, e do nosso Profeta do amor, Santo Irmão Aldo. Ó Jesus bendito, louvado, glorificado sejas, ó Senhor, no reino santo de nosso Deus, pela vida da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ó querida e Santa Avó Rosa, a nossa adoração, a nossa gratidão, vó, porque a Senhora, com todo amor, com todo respeito a Jesus, nos deu e nos dá a oportunidade de conhecer o valor de uma vida, nos amando, nos unindo, nos valorizando como filhos de Deus, como irmãos de fé, para que possamos ser em tudo firmes e inabaláveis nesta nossa carreira santa. Ó Santo Irmão Aldo, quanta alegria, Santo Profeta, ao nos lembrarmos dos teus santos conselhos, do seu amor por nós, das tuas orientações sábias, para que possamos cada vez mais sermos estes santos viventes aqui nesta terra, sermos estes santos, estas ovelhas que Jesus prepara para herdar o reino celestial. Muito te agradecemos, ó Santo Irmão Aldo, por seu amor, por seu respeito por nós, mesmo ao nos exortar, ao nos aconselhar, porque é para o bem da tua igreja, para o bem do nosso espírito, para o contentamento do nosso coração, para a alegria dos filhos de Deus que vivem nesta terra. Ó Santo Profeta, ó Santa Avó, ó Mãe Virgem Maria Santíssima, a nossa gratidão, a nossa adoração por mais esta oportunidade de que estarmos reunidos, unidos, ligados a Deus, ao Espírito Santo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, nos aperfeiçoando, nos amando, nos respeitando, nos valorizando como filhos de um só Deus e eterno Pai. Ó Deus amado, a nossa gratidão ao Senhor por vivermos no seu amor e recebermos as tuas bênçãos, a tua misericórdia e do teu divino Espírito Santo. Eu lembro-me também nesta hora destes nomes que estão diante deste altar de graça. Ó Jesus bendito, ó Santa Avó, ó Santo Irmão Aldo, manifestem na vida das pessoas que estão com seus nomes aqui diante deste altar o perdão, a graça divina, o socorro, o amparo, o alento celestial, para que as mesmas possam sorrir novamente, para que as mesmas possam serem curadas da sua dor, ter livre a sua enfermidade e possam se regozijar em Cristo nosso Senhor Jesus bendito, se alegrar na Senhora, Santa Avó, e no Santo Profeta Irmão Aldo, por mais uma bênção alcançada em sua vida. Portanto, ó Deus Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, a nossa gratidão, a nossa adoração, e eu faço a minha súplica ao Senhor da tua bênção, da tua graça, despedindo os teus filhos na tua paz, para que os mesmos possam ter um retorno ao seu lar, na companhia dos teus santos, terem uma noite de descanso também na companhia dos teus santos, uma noite de descanso abençoada, e amanhã possam eles acordarem alegres, felizes, por terem a oportunidade de novamente neste tabernáculo santo nos unirmos para receber das tuas bênçãos e da tua graça. Portanto, ó prezados irmãos e irmãs, recebam as bênçãos da Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, as bênçãos de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, as bênçãos da nossa querida e Santa Avó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador, e as bênçãos do nosso estimado Profeta e Primaz Santo Irmão Aldo, e que esta bênção, esta graça, perdure em vosso espírito, acalente vosso coração, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos. Está encerrada a nossa reunião. Até amanhã.